Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por meu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por meu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. E é com essa certeza que aqui na casa do Senhor, ou seja, aqui no coração, no nosso coração, solidão não existe não. E isso nós temos certeza, porque o Senhor habita em nós. O Salmo 45 diz o seguinte: o Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece e se os montes desabam, caindo nos mares. A proteção do Senhor está sempre à nossa frente. Ou seja, o Senhor está sempre nos protegendo, mesmo diante da angústia, do sofrimento, o Senhor está sempre à nossa frente. Meu irmão e minha irmã, hoje a igreja celebra o dia da dedicação da igreja de Latrão, ou seja, a Catedral de Roma, né? E a Catedral de Roma, ela é a mãe de todas as igrejas católicas do mundo. Por isso que hoje a igreja celebra, né, esse dia, né, o dia em que essa igreja foi inaugurada, né, lá no século IV, logo no início ali. Então tem muitos e muitos anos, né? Então nós vamos nesse momento pedir ao Senhor que a nossa oração chegue a todas as pessoas que pediram, que confiam em que confiam, né? Queremos nesse momento trazer presente a Ana Gabriela, o Miguel Barros, a Lara, Maria Rita, a Cecília, a Tereza, o Ricelli Bezerra. Também vamos rezar pelo Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, a Marioli, a Oresina Maria Solange Oliveira, a Lucivânia e a Joana Martins, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge e Cristina, lá de Guanambi, o seu Francisco do Terço, a Carla Graciene Silva Soposto Reis, também o Cássio Leonardo Silva Soposto, Francimado Pedro Raimundo, a Dona Antônia da Silva Lima, o Cosme, a Betânia, a Neuza, o Tiago Leite, o Marcos Vinícius, a Lucinéia Costa, Marlene Nilda, do Pedro Raimundo, a Dona Bárbara Costa Carvalho e a Dona Francisca, com toda a família, e a Maria de Lourdes Feitosa Painho. Vamos também rezar pelos nossos familiares, por todas as pessoas que se encontram doentes nos hospitais ou nas suas residências. Vamos também rezar pelos nossos idosos e por todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia de hoje se encontra em João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João,
Glória a vós, Senhor. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa do meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No templo, o templo, né, que deveria ser um espaço, um lugar do culto ao Deus verdadeiro, do culto ao Deus libertador, né, o Deus dos pobres, culto ao Deus dos pobres, dos sofridos, Jesus encontra um verdadeiro mercado. Jesus encontra um verdadeiro mercado. E é interessante aqui a gente perceber a reação de Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, quando ele sobe, né, e ele entra em Jerusalém, ele vai ao templo. E ali ele encontra, né, como diz ali, os vendedores de boi, de ovelha, de pomba, vendiam tudo. Enquanto na realidade aquele espaço deveria um espaço de silêncio, um espaço de oração, onde as pessoas deveriam rezar ao Deus libertador, ao Deus verdadeiro, ao Deus dos pobres, Deus do sofrido. Mas, no entanto, aquele lugar se tornou um covil de ladrões, ou de pessoas que vendiam para explorar os pobres. E eu fico pensando, e você pode agora também rezar junto comigo, para que a gente possa pensar juntas, o que Jesus diria se ele viesse hoje, sobretudo nas festas dos nossos padroeiros? Existe uma ganância muito grande por dinheiro, onde já não se respeita mais o espaço sagrado, o espaço. A gente sabe que todo espaço ele é sagrado, ou seja, a minha casa também é um espaço sagrado, né? O meu trabalho também. Mas ali a igreja é um espaço sagrado, não é, mas é um espaço sagrado e ao mesmo tempo ele é comunitário, onde a comunidade se reúne para celebrar a vida, para ouvir a palavra de Deus, né? Para reabastecer as energias, né? Para fomentar, para cuidar da espiritualidade. No entanto, muitas vezes, nas festas dos nossos padroeiros, né, nas nossas comunidades, talvez isso não exista por aqui, no Brasil, mas em outros lugares no mundo, é o espaço onde a gente vai vender coisas. E às vezes, assim, a falta de respeito é tão grande que é bem no momento em que se está, bem no momento mesmo da missa, da celebração da Eucaristia, da palavra, mesmo nesse momento tem pessoas sentadas nas barracas, comendo, sabe? Às vezes até liderança mesmo, que sai da missa e vai ali para comer, não espera, né? Porque a quermesse, ela tem um significado bonito, né? O significado dela é justamente reunir ali a comunidade para celebrar, para comer junto, para cultivar as amizades.
Mas isso deveria sempre ser feito após a missa ou após a celebração. Abrir o espaço, isso é muito bonito para a confraternização da comunidade, é algo muito lindo, a quermesse. Só que o que a gente vê no outros lugares, no outro mundo, em outros países, né, para a gente não dizer que aqui muito perto existem essas coisas, é que a gente transforma esse espaço num comércio. E ali a gente vende de tudo, né? Vende de tudo. E não tem aquele respeito mais pela novena, pela celebração, né? Da Eucaristia, não tem mais esse respeito. E ali o pessoal está vendendo, as lideranças estão vendendo, né? E muitas vezes essas mesmas lideranças, que já passam o ano todinho trabalhando, né? Na igreja, não sequer tem o direito de participar da novena, do padroeiro, né? E muitas lideranças, né, até falam, né? Olha, eu não participei de nenhuma novena, né? Então, passa em branco. E a festa do padroeiro, geralmente tem a preparação, que é a novena, e depois tem o dia da festa. É justamente para nós, lideranças, para a gente reabastecer as nossas energias, para a gente fortalecer a nossa fé, a nossa espiritualidade. Mas, no entanto, muitas vezes corremos demais porque precisamos vender, precisamos ganhar dinheiro. E eu fico pensando, se Jesus viesse hoje numa dessas nossas festas de padroeiro, de padroeira, o que será que ele diria, hein? Aqui ele saiu chutando tudo, né? Derrubando, pegou um chicote, e aqui a gente percebe um Jesus firme, um Jesus que está mesmo com raiva, né? E ele sai expulsando todos do templo, né? E aí ele derruba as mesas, né? Dos cambistas, derruba tudo que é de moeda no chão, porque para Jesus não importa o dinheiro financeiro, né? Ele está preocupado com a pessoa, com o humano, né? E ali, tirem daqui, ele diz, tirem isso daqui. E a gente dá para a gente acompanhar essa cena, né? Jesus está realmente indignado, está com raiva mesmo, né? E depois ele diz, olha, certamente ele também diz isso para nós hoje, olha, não transforme a casa do meu pai no mercado, né? Não transforme a casa do meu pai no mercado. E depois os próprios discípulos vão lembrar, né? Das escrituras quando diz, o zelo pela tua casa me consome. Será que realmente nós temos esse respeito para com os nossos espaços sagrados, nossos espaços comunitários? Será que a gente tem respeito pela liturgia, pela celebração da Eucaristia? Porque o que acontece é que muitas vezes, em plena celebração, a gente está simplesmente vendendo, né, coisas, comida, e às vezes até para as próprias lideranças. Enquanto está acontecendo a celebração da Eucaristia, nós estamos vendendo, né, ou comendo, né, uma coisa muito esquisita para nós batizados, para nós cristãos. E é como se o dinheiro é muito mais importante do que a celebração da Eucaristia. Né? Eu estou falando isso com propriedade, por participar e por ver, eu fico indignada, sabe? Na verdade, eu não aceito isso, eu não consigo aceitar isso. E muitas vezes as nossas lideranças aceitam isso de boa, mas é uma coisa muito esquisita. E eu acredito piamente que que Jesus descesse hoje numa dessas celebrações nossas, dessas festas nossas, ele faria a mesma coisa. E que bom se a gente também pudesse, se a gente também pudesse gritar também. Se a gente pudesse dizer que não está certo. Isso é questão de profetismo, não está certo, tá? Está errado. E eu não posso contribuir com isso. Você, meu irmão, que é liderança, né? Você, minha irmã, que é liderança, não deve nunca contribuir com isso. Vai ter a quermesse? Vai, não tem problema nenhum, é belíssimo. Mas vamos fechar tudo. Aqui mesmo em Petrolina eu já fui em comunidade que é muito bonito, viu? Fazia primeiro, estava tudo fechadinho, tudo organizado, e ali fazia primeiro a missa, né, a novena, e depois todo mundo as lideranças já, né, iam lá rapidinho, abriam tudo, e todo mundo, e a gente esperava, né, tudo. E aí todo mundo ia comer, ia se confraternizar, isso aí tem sentido.
Mas em algumas comunidades, inclusive na minha comunidade aqui, não faz isso. Infelizmente, né? Para mim, fere a liturgia, fere todo o sentido do novenário. Eu até costumo dizer assim que quando começa, né, a festa do padroeiro, o padroeiro sai da igreja e fica na esquina esperando a festa acabar, porque realmente não tem espaço, né? Não tem espaço, porque todo o espaço, né, está ali consumido, igual aqui no templo, né? Onde as pessoas ficam vendendo coisas, né? Vendendo. Né? Não sou nada contra de vender, mas que tem um horário, eu acho que tem horário para tudo, né? E vender o alimento, né? Claro que a igreja precisa, mas eu acredito que a gente precisa crescer nisso, deixar para depois. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente consiga, que a gente reze isso aqui. Eu estou contribuindo para que também isso aconteça, assim como aconteceu lá na época de Jesus. Será que eu também não estou contribuindo? Eu não estou permitindo, quando eu vou lá comprar, né, em plena celebração, eu estou dizendo assim, olha, pode fazer, isso é legal, pode fazer, entende? Às vezes, mas eu não ajudei, não sou eu que mando lá, sim, mas eu estou indo lá comprar. Eu não compro, eu não vou lá comprar naquele horário. Posso ir comprar depois, mas no horário da celebração eu não vou. Porque eu acredito não, é bíblico, né? Está simplesmente errado, né? E aí Jesus pode, né, dizer também para nós hoje, tire isso daqui, não transforme a casa do meu pai no mercado. Jesus diz isso para nós hoje, não transforme a casa do meu pai no mercado. Entende? Não transforme a casa do meu pai no mercado. E aí, quando geralmente termina a festa do padroeiro, as lideranças estão cansadas e insatisfeitas, não estão felizes porque não participaram, né? Então, isso traz graves consequências. Geralmente, pessoas estressadas. E aí, ao invés de a gente contar quantas almas a gente conquistou nesse período da festa, a gente vai contar o dinheiro, né? Quanto conseguimos em moedas nesse período da festa. Para mim é um dinheiro que ele é tão assim que não tem valor, sabe? Para mim é uma coisa tão horrível, né? Que não dá nem para pensar numa coisa dessa, né? Então eu penso que a oração ela precisa também me levar a essa reflexão, né? O que é que eu estou contribuindo, né? Com essa profanação do templo de Deus, do templo sagrado, do espaço sagrado por ser um espaço comunitário? Como é que eu me comporto nos períodos das festas do padroeiro, da padroeira da minha comunidade? Então, vai ficar essa reflexão hoje para que a gente retome esse evangelho mesmo. A atitude de Jesus aqui foi correta, né? A gente está acostumado com Jesus muito quietinho, muita gente imagina, né, um Jesus, mas aqui Jesus diz assim, olha, desculpa, mas não dá para aguentar isso aqui não. E aí ele vai com chicote, derruba tudo, tá nem aí, né? Não tá nem aí. Então é esse Jesus que eu acredito, é esse Jesus que não fica calado diante das coisas erradas. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia de muita reflexão e de muita oração, e vamos acreditar nessa presença amorosa de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.